por favor. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 3, verso de número 1. Atos, capítulo 3 e número 1. Eu quero ler um texto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. É uma palavra conhecida, né? A gente já sabe disso. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas que Deus trouxe aqui para mim e a gente vai compartilhar. Atos capítulo 3, verso de número 1. A epígrafe do texto é Pedro cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Vamos lá. Glória a Deus. Amém? Todo mundo já achou? Posso ler? Minha Bíblia diz assim, ó. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e levantar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a tua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. O Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E que o Senhor possa, meu Deus, quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, ele fala sobre algumas coisas que nos são
muito caras, né? Primeiro, a gente precisa entrar um pouquinho na tradição judaica e entender que Moisés estabeleceu no livro de Deuteronômio que o animal imperfeito não poderia ser usado para o sacrificar a Deus. Ou seja, quando o cara ia comprar um animal e eles faziam um sacrifício, você precisa lembrar disso, sacrificavam bois, ovelhas, coelhos, cabritos, carneiros, né? Gado gaúdo, gado miúdo. O gado precisava ser perfeito, ele não podia ter defeito absolutamente nenhum. As pessoas, quando iam entrar no templo, não podiam ter um defeito físico. Se ele tivesse, ele não podia entrar no templo. Ou seja, um cara aleijado não podia entrar no templo. Cego não podia entrar no templo. Qualquer defeito físico aparente era impeditivo para que as pessoas pudessem entrar no templo para adorar a Deus. Essa era uma lei mosaica. É uma lei mosaica, uma lei de Moisés, né? Escrito ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam Pentateuco, que foram todos escritos por Moisés. Amém? Então, a gente, observando esse texto, a gente vai ver que o Pedro, que havia agora sido batizado com o Espírito Santo, no capítulo 1 do livro de Atos, no finalzinho dele, Jesus se despede de todo mundo, porque ele está ascendendo ou ele está subindo aos céus, né? E a palavra de Deus diz que os seus discípulos diziam: Senhor, mas agora você vai subir e vai deixar a gente sozinho? E ele diz: não, eu vou deixar com vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, e ele permanecerá convosco até o final dos séculos. No capítulo 1 do livro de Atos. No capítulo 2, a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, e eles então são cheios do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia diz que eles são cheios, recebem o dom de falar em outras línguas, né? O poder do Espírito Santo desce sobre eles. E ainda no capítulo de número 2, o apóstolo Pedro sai daquele lugar e vai para a praça pública para pregar o evangelho pela primeira vez, publicamente, né, como pregador do evangelho. E a Bíblia diz que neste primeiro dia em que ele sai para pregar, acontecem grandiosíssimos milagres. Os aleijados andam, os cegos enxergam, né? Deus utiliza Pedro como um instrumento precioso. A Bíblia diz que Pedro, ele era usado na plenitude do poder do Espírito Santo. A palavra plenitude é uma palavra de medida nessa frase, né? O que é plenitude? É cheio 100%, é igual você encher o tanque do seu carro, né? Você vai lá no posto e fala: põe até o talo. É assim que você fala? O homem fala assim: até o talo, né? O que é isso? Até a boca. Isso é plenitude. Então, Pedro foi cheio pelo Espírito Santo até o talo. Ele era cheio, na plenitude do poder do Espírito. Então, se existe uma medida máxima, existe também uma medida. Amém? Eu estou te ensinando que você tem que entender. Falar: mas eu sou batizado com o Espírito Santo e quando eu oro, o aleijado não anda. E é difícil andar mesmo, não é fácil, né? Uma expressão mais abrasileirada, né, seria bala na agulha, né? Quando converso com os meus obreiros, eu falo isso. Quando você tiver fé para olhar para uma pessoa numa cadeira de roda, e quando você olhar para ela, você vê ela andando, você tiver essa fé, quando você orar e mandar ela andar, ela vai andar. Mas é difícil você ter coragem, né? É difícil você ter coragem. Uma pessoa, por exemplo, está na cadeira de roda, vem aqui na frente e fica na cadeira de roda. O pastor está pregando, está todo mundo olhando, né? Aí eu vou chegar para a pessoa aqui e falar: irmão, em nome de Jesus anda. E o cara não anda, daí? Fica ruim, né? Concorda comigo? Sim ou não? Fica ruim, né, irmão? Isso é igual quando a gente era guri, né? Eu olhava aquela guria bonita e falava: vamos dançar. Não. Né? Faca Tramontina. A gente já conhece isso aí, né? A gente era piar, né? Aquela festinha de garagem, 15 anos, né? 14. É assim? A mesma coisa. Entendeu? Cara anda? Não. Essa história da aranha,
Quem conhece? Cientista português foi fazer um experimento. A aranha tem 8 patas, né? Ela é octopus, não é assim? 8 patas. Aí o cara cortou uma pata da aranha e falou: aranha anda, a aranha andou. Aí ele cortou mais uma e falou: aranha anda, a aranha andou. E ele foi cortando. Aí quando chegou uma pata só, tirou as 7, ficou só com uma. Falou: aranha anda, a aranha não andou. Conclusão do experimento científico, né? Aranha sem pernas é surda. Ela ainda tinha uma perna, né? Ela ficou surda depois das 7. Tem coisas que é difícil da gente explicar, da gente trazer para você numa linguagem que você consiga compreender. Porque as coisas espirituais, a maioria delas não dá para explicar. Você precisa viver. É como você falar sobre o amor, por exemplo, né? Hoje acho que eu estou meio carentão, assim, estou meio, né? Você falar do amor, por exemplo. Como é que você vai explicar o amor para alguém que nunca viveu um amor? Já tentou fazer isso? Não dá. Porque o amor só conhece de fato o amor quem viveu um grande amor, não é assim? Senão a pessoa não entende. Não adianta, a pessoa que nunca amou ninguém de verdade não consegue entender a diferença entre o gostar, ficar, paixão e amor. É diferente. São sentimentos totalmente diferentes. E quem não conhece acha que é tudo igual. Mas não é. Nosso relacionamento, e a gente aqui está falando de relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, ele é diferente e depende de quem ou com quem Deus está se relacionando. Porque o amor de Deus, ele é igual para com todos. Mas o nosso amor para com Deus não é igual ao de todo mundo. Porque tem uns que amam pouco, outros muito, outros mais ou menos, outros... O amor incondicional, e eu estou falando isso, mais uma vez eu estou falando de relacionamento, porque eu estou falando do relacionamento do apóstolo Pedro com Jesus. Então, quando a gente fala de Pedro, qual é a primeira coisa que você lembra de Pedro? No relacionamento dele com Jesus. Que Pedro foi o cara que traiu Jesus, não é isso que você fala? Sim ou não? O apóstolo Pedro traiu Jesus. Desgraçado do galo, você lembra dele, não lembra? Não lembra? Primeira coisa que se lembra, do galo. Você nunca lembra que Pedro orava e o aleijado andava. A primeira impressão é a que fica, gente. Então, quando você fala do apóstolo Pedro, você fala, foi o cara que traiu Jesus. Mas, quando a gente observa o apóstolo Pedro, e a gente lembra das coisas, eu não vou falar erradas, mas as experiências que Pedro teve, porque todo mundo aqui teve experiência, né? Principalmente os que já estão aí na nossa faixa etária, né? Os velhos. Todo mundo já teve experiência. E a gente já, por não ser mais criança, a gente já não se ilude com determinadas coisas, né? Não é assim? A irmã Lourdes, né? Essa jovem... Quantos anos você está, irmã Lourdes? 30 e quantos? 77. Ela me deu um abraço, ela falou assim, você não gostou do meu perfume? Eu falei para ela, quem não gosta de perfume de mulher é viado, irmã. Claro que eu gostei. Não sou bicha? É bicha que não gosta de perfume de mulher, né? Dá um abraço cheiroso desse aí, não vou gostar. Essas irmãs têm cada coisa, né, irmã? Na cabeça dela, não sei o que passa, né? Mas tá bom. Ela ficou brava comigo. Eu falei, quer que eu minta pra você? Tô falando a verdade, né? Ué, não é? A gente abraça o irmão e o irmão tá cheiroso, até ainda dá para dar um abraço, né? Até fedido a gente dá um abraço também, porque a gente ama os irmãos. Imagina um cheiroso, né? Abraço é bom de qualquer jeito, na verdade, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, o apóstolo Pedro, ele viveu intensamente, eu quero que você preste atenção nisso, a sua humanidade. Então as pessoas acham, a grande maioria das pessoas acham, que Deus nos quer como super-homens ou super-mulheres. Mas não é assim que as coisas são de fato. Por quê? Porque o Senhor sabe
que nós somos humanos e como humanos nós temos defeitos de fabricação. Nós temos dificuldades, nós temos muitas barreiras a serem transpostas, nós temos muito problema para ser resolvido, enfim, a gente é humano, caramba. Nós estamos sujeitos às circunstâncias, às situações, e a gente está mais ou menos de acordo com o que, né? A gente vai meio barco à vela, né? Conforme o vento nós vamos indo, não é assim? Como eu disse, depois que você chega numa certa idade, irmão, você anda meio no automático. Né? Porque você não tem mais o direito de não estar bem. Porque você precisa levantar, trabalhar, tem um monte de gente que depende de você, você tem tua família, você não pode mais ficar deitado e dizer, hoje eu não estou bem, vou ficar deitado. Como assim, irmão? Levanta aí, vamos embora. Não dá mais essa altura do campeonato. Né? Então, a gente não tem tempo mais de ficar parado, chorando, se arrependendo de uma coisa que a gente deixou de fazer. O que é que você tem que fazer? Você tem que levantar e consertar o que você fez. Não é? Tem umas irmãs que falam que a diferença do homem e do menino, né? É que a mulher está chorando por um problema, o menino abraça e chora junto, né? O homem pega na mão e diz, não, levanta aí, para de chorar, vamos embora, vamos resolver esse negócio. Essa é a diferença. Os guri vai aprendendo, o pastor está dando dica, né? Então a mulher não precisa de um homem que abrace ela e chore junto. A mulher precisa de uma pessoa que esteja junto com ela, que ajude a resolver o seu problema. Isso é função do homem, ser o resolvedor do problema, né? O contrário do menino. Então a gente, quando era menino, o apóstolo Paulo diz isso, a gente agia como menino, vivia como menino e tomava atitudes como um menino. Mas quando a gente ficou adulto, então agora a gente age como um adulto, toma atitude como um adulto e resolve as coisas. Eu estou falando do apóstolo Pedro, irmão. Porque Pedro, quando ele começou a andar com Jesus, ele era um guri ainda. E eu não estou falando aqui de idade, estou falando de espiritualidade. Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos para Cristo, nós somos como uma criança. A Bíblia diz isso. E criança toma leite. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? A criança, ela se alimenta de leite, como um bebê alimenta-se do leite materno. E ele precisa então ter todo o seu corpo formado. E quem é que forma, que traz toda a resistência, hormônio, é o leite materno. Isso quem fortalece, que nos dá ossos fortes, né? A gente sabe que a criança precisa ser amamentada pela mãe. Quanto mais ele for, mais forte. Eu, pelo meu tamanho, pelo jeito, mamei até os 10 anos, mais ou menos. Você olha, né? Dentro dessa perspectiva, né? Diz a minha mãe que eu fui até os 5 quase mamando, que estava mamando de pé já. Eu não sei, que a minha mãe, né, é alugada, mas eu acredito nela. Né? Mas diz ela que era mais ou menos assim. Entendeu? Então, por quê? Daí a gente fica o quê? Fortinho, né? Quando você vê uma criança menorzinha, mais magrinha, que a mamãe teve problema, não pôde amamentar, foi no leite artificial e aquela coisa toda, então mas o guri que nasceu mamando ali, no tutano, né? Esse aí não é desmamado com garapa. Sabe o que faz? Eu estou falando espiritualmente. Então aquele que nasceu para Jesus, tomando esse leite materno, espiritual, que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pela companhia e comunhão de Deus, que Ele vem nos criando, nos ensinando na remada, não é na coceirinha nas costas, não, a gente cresceu na remada, entendeu? Pisou remada, falou remada, andou errado remada, nós estamos safos já, irmão, a gente cresce safo. Então quando a gente leva uma remada, a gente só fala um ai e vai andando, não para e fica chorando. Isso é diferente, é diferença. A gente não fica de mimimi, a gente não é crente casca de ferida, a gente não é casca João e Maria. Conhece essa, João e Maria? Né? De dia ele é João, de noite ele é Maria, né? Lembra daquela? Maria, sapatão, sapatão, sapatão. Não lembra? Né? Então a gente não é esses crentes aí que de dia a gente é uma coisa, de noite a gente é outra coisa. Não. Nós temos uma personalidade que foi formada por Jesus Cristo e que foi firmada pelo Espírito Santo de Deus quando nós o recebemos.
Então o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus por 3 anos e quase 3 anos e meio. Dormiu com Jesus, acordou com Jesus, dormiu com Jesus, acordou com Jesus. Eles dormiam todos juntos, sempre no mesmo lugar, falando, aprendendo, conversando, comendo, vivendo com Cristo, até o momento em que Jesus morreu. Mas somente naquele momento é que eles de fato nasceram como uma nova criatura. Então, quando você vê Pedro traindo Jesus Cristo, porque Pedro foi provado na sua humanidade, e o Pedro, por ser um cara mais bruto, não é? A Bíblia diz que Pedro era indouto e inculto, quer dizer, ele não tinha cultura nenhuma, ele não tinha doutrina nenhuma, Pedro era analfabeto de pai e mãe. E isso se comprova aqui no livro de Atos, quando os grandes religiosos, observando Pedro pregando no templo, dizem assim: mas não é esse cara aí, não é o Pedro, que é indouto, inculto, não sabe nem falar, como é que ele está falando desse jeito? Nota-se que é o Espírito Santo que fala na boca dele, porque ele não tem essa cultura. Não é? Então a gente vê Pedro vindo crescendo dia a dia, caminhando dia a dia do lado de Jesus, sendo doutrinado pela sã doutrina de Jesus Cristo, sendo ensinado pelo Mestre, olhando por repetição, talvez, não é? Aprendendo, caminhando, vendo tudo o que estava acontecendo ao seu lado, e ele vem caminhando com Cristo, até o momento em que ele chega no dia mais difícil da sua vida, que é quando Jesus é preso, que é quando Jesus é chicoteado, não é 29 vezes, ou 39 vezes, não acho que é 39, a 40ª matava, né? Segundo a tradição, só podia dar 39, né, Tiago? Acho que é 39. 39. E Pedro chegou para Jesus um dia antes e disse: Senhor, o negócio é o seguinte, você conta comigo aí. Você conhece alguém que fala isso para você? Você pode contar comigo aí, irmão. Que se o pau torar, nós estamos juntos. E se nós tiver que morrer, nós vamos morrer abraçados. Pedro falou isso para Jesus. Conhece alguém que já falou isso para o Senhor, que o pau torou, ele saiu correndo? Eu passei por isso várias vezes. Os amigos machão, né, falando: não, vamos pro pau. A hora que o pau torava, você olhava, estava lá e correndo. Né? Isso é mais comum do que imagina a nossa boa filosofia, né? É muito mais comum. Entendeu? Então, Pedro, ele era esse cara, mas ele tinha ainda contra ele a sua própria humanidade. Ele não sabia quais eram os seus limites. Ele não sabia ainda até onde ele ia conseguir chegar. A sua estrutura. Porque até você ser um cara que esteja de fato disposto a morrer por Jesus Cristo, tem um longo caminho. Ser um mártir tem um longo caminho, não é? Mas as pessoas se convertem, acham que são super crentes. Aí não são, porque você não tem estrutura ainda, né? Você está começando a ser desmamado, você não está ainda desmamado. Então até você de fato ser o crente que você pensa que você é, vai demorar muito tempo. Eu estava contando para o irmão ali, há 20 anos atrás, Jesus me deu um sonho que eu tinha um ônibus. 20 anos. Que eu descia do ônibus com a minha equipe para fazer um culto num ginásio enorme. 20 anos. Isso aconteceu essa semana. Eu vou 20 anos para isso se cumprir. Não é 20 dias. Entendeu? Não é 20 dias. Eu me lembro lá atrás, quando isso aconteceu, que eu conversava e dizia: nossa, Jesus me deu um sonho que eu tinha um ônibus. Eu lembro quando você... E que eu andava com a minha equipe, eu tinha uma equipe de pastor, de gente que andava comigo, nós andava só de ônibus, para cima e para baixo. As pessoas olhavam para mim e ria. Falei: vai ser um ônibus de evangelismo, não é fazer culto para lá, para cá. As pessoas riam, achavam que eu era louco. Não tinha nem uma bicicleta, irmão. Não tinha nem uma bicicleta. Andava a pé. Um pregadorzinho né? Pequenininho, começando o meu ministério. Mas mesmo lá no começo, Jesus já me falava o que ia acontecer lá na frente. Agora, entre o dia que Jesus falou e o dia que se cumpriu, tem um espaço gigantesco de tempo. Por quê, irmão?
Por que que quando Samuel vai à casa de Jessé, o belemita, e diz assim, eu vim aqui porque daqui Deus vai se prover de um rei. Quando ele unge Davi, Davi tem 15 anos. Quando Davi, de fato, recebe a coroa real, ele tem 30. Então, entre o dia em que Davi foi ungido e o dia em que essa unção se efetivou, levou 15 anos. E que período é esse? É o período de amadurecimento, de crescimento, de preparação. E nós, cada um de nós está passando por isso aí. O dia em que você conheceu Jesus, que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, que você decidiu andar nesse novo caminho, foi o dia em que o azeite desceu sobre a sua cabeça. Mas até o dia em que você de fato vai ser quem você pensa hoje que você é, tem uma distância comprida. Não é? Antigamente a gente orava, eu quando era menino, na fé, sabe o que eu era? Qual que era a minha oração? Falava assim, Jesus, ia no monte, né? E falava, Jesus, manda uns endemoniados lá na igreja amanhã, porque tinha agenda, né, que ia pregar. Manda uns endemoniados lá, eu era da Assembleia de Deus. Que eu quero meter o pé no caixão do Satanás, Jesus. Quero chutar as estruturas do inferno. Eu orava, ó, que louco, irmão. Mas manda uns nervosos mesmo, Jesus, que eu quero fazer aquele povo tremer lá no meio. Loucura, né? Aí manifestavam os demônios, o cara levantava, derrubava todos os bancos, quebrava tudo. Aí você pediu, né? E para tirar daí, irmão? Coitado dos irmãos da igreja para segurar o cara, para não conseguir arrancar ele. Né? Aí arrancava, mas demorava. Por isso que eu falo sempre que você tem que cuidar com o que você pede, porque você pode receber. Eu brinco com a história do carro, né? Tem crente que ele quer ser humilde, mas ele não é humilde, né? E daí ele fala assim, Jesus, me dá um carro para eu fazer a obra, pode ser até um Fusca. Agora nem tem mais Fusca, né? Agora Fusca é carro de rico. Me dá, né? Sei lá, um Chevette, no meu tempo era Brasília, Maverick, eu sou velho, irmão. Ih, Jesus amado. Fala, Jesus, me dá um Fuscão mesmo, aí tá bom. Aí Jesus dava um Fusca, irmão. Aí você fica amaldiçoando, coitado. Essa bosta não vai, Jesus, só quebra. Né? Você pede, recebe e fica reclamando. A pastora Shirley que conta que eu ficava xingando o meu Fusca, né? Eu ganhei um Fusca uma vez, Jesus me deu um Fusca. Minha boca grande, eu tenho uma boca enorme, e um dia eu falei umas coisas, Jesus me deu um Fusca. E daí às vezes eu estava andando, do nada, ele parava de funcionar. Do nada. Tinha gasolina, tinha tudo, ele simplesmente não funcionava. Eu já tinha levado no eletricista, tinha trocado tudo aquelas coisas. Que o Fusca tem um monte de coisinha, e é tudo baratinho. Tipo, você gastava vintão, você comprava tudo do Fusca, colocava tudo novo. Era uma benção, nesse aspecto. E daí ele parou de funcionar, o desgraçado parou de funcionar. Aí a gente tinha uma DR, eu tinha um monte de DR com o meu Fusca. Eu descia e ficava conversando com ele, cara, você tem que funcionar, eu preciso ir lá, não pode fazer isso comigo, você não pode ser tão temperamental. Eu não sei se você conversa com as tuas coisas, eu falo, você não pode ser assim e tal. Daí eu vinha do lado, ficava com raiva e chutava ele. Pum! Se você não pegar, eu vou pôr fogo nem você. Eu ameaçava ele. Eu vou queimar você aqui, eu falava. Daí batia na chave, ele pegava e ia embora. Temperamental. Eu brinco que eu tive meu Fusca, eu acho que por uns 1 ano e meio, acho talvez 2 anos, ele ficou comigo. Eu nunca consegui, por exemplo, acender a luz e olhar e ver a luz dele na frente do carro. Nunca consegui. Porque o cara que soldou os troços, soldou torto. Daí ficava uma para lá e outra para lá, assim. Não enxergava, irmão. Eu cegão ainda, né? O limpador de para-brisa do meu Fusca, eu troquei o motor 3 vezes. Ele nunca funcionou. Nunca. Prava novo, irmão. Colocava, dizia não. Daí no eletricista ele... Beleza, ia embora. Saía, chovia, não funcionava. Meu Fusca foi uma prova, mas tá bom, né? Mas tá bom. Eu era bocudo, né? Eu falava que eu nunca tinha tido um Fusca. Porque o meu primeiro carro foi um Monza, né? Nunca tinha tido um Fusca. Irmão, aí Jesus me deu um Fusca, né? Cuidado com o que você fala, irmão. Viu? Cuidado com o que você anda falando por aí, que você pode levar uma invertida, né? Tô dentro da mensagem. Por quê? Porque Pedro falava, Jesus, eu nunca vou te trair. Os caras aí podem te trair, mas eu não vou. Jesus pôs ele na prova, irmão. E ele traiu Jesus.
Porque, ó, garganta, eu falo sempre para vocês, não guspa para cima, porque vai cair na tua. Isso é uma lei da física, tudo que sobe, você não vai escapar disso aí. Posso mudar a lei da semeadura, tudo que você planta, você colhe. Então Pedro, ele era metido a macho, mas ele era cagão. Pedro fazia o macho, que ele batia no peito, arrotava, gritava com todo mundo, mas quando o bicho pegou, ele fugiu. Porque ele não estava ainda preparado. O que é que o Espírito Santo está falando para nós? Que você não faz as coisas para Deus com a tua valentia. Você não faz as coisas para Deus com a tua força. Jeremias disse, maldito do homem que confia na força do seu próprio braço. Bendito é aquele que confia no Senhor. Então nós, quando confiamos em nós mesmos, estamos fadados ao insucesso. Você abre a tua empresa, vou trazer para o nosso tempo, você abre a tua empresa e fala, não, agora eu vou bombar, vou ficar rico, já estou formado, sou uma pessoa especializada, sou bom, aí você, ponto bom, troço bom, tudo bom, não tem cliente. Não é? A gente viveu um tempo aí, nunca viu tanto advogado dirigindo Uber, né? Não é? Você entrava no Uber, daí tal, o que você faz? Eu sou advogado. E você? Eu sou engenheiro. E você? Eu sou isso. Cheio de gente dirigindo Uber. Por que isso acontece? Você já pensou nisso? Tantas pessoas frustradas nas suas próprias profissões, escolhas erradas? É uma pergunta que as pessoas deviam fazer. Porque muita gente quer viver o seu sonho. Mas quando você aceitar viver o sonho de Deus, então você vai dar certo na sua vida. Então antes de você fazer qualquer coisa, você deve perguntar a Deus: Senhor, se eu fizer isso aqui, vai dar certo? Senhor, se eu andar nesse caminho aqui, eu vou sair lá nesse negócio que eu quero? Você faz isso? Se você não faz, você está fadado ao insucesso. Porque se o Senhor não te ajudar, não vai dar certo. Porque se você acha que você é bom, deve ter umas 8 milhões de pessoas ali fora que é melhor que você. E na força do teu braço não vai dar. Tem mais estrutura, tem mais... E você não vai dar certo. Agora, quando nós nos colocamos debaixo da autoridade, do poder, da graça, da maravilhosa graça de Deus, as coisas começam a acontecer. A gente andar na presença do Deus vivo de Israel, ouvir a voz do Senhor, andar no caminho dele, a coisa acontece. O apóstolo Pedro, ele estava sendo preparado para aquilo que Deus tinha para ele. E quando ele traiu Jesus, fazia parte isso da sua preparação. Jesus colocou Pedro na prova para Pedro entender que sozinho ele não iria a lugar nenhum. Que não era pela força do braço dele que ele ia ser o apóstolo Pedro. Não. Se ele não estivesse com Jesus, ele demonstra isso quando Jesus coloca a toalha sobre os seus ombros, pega ali uma baciazinha e vem lavar os pés dos discípulos, não é? E ele chama todo mundo e diz assim, ó, vem cá todo mundo que eu vou lavar os pés de vocês. Quem é o único que levanta para falar? Pedro. Ah, Senhor, você vai lavar o pé de todo mundo, mas o meu, não. Eu não vou aceitar que o Senhor lave meus pés. Jesus olha para o Pedro e fala assim, rapaz, escuta aqui, ó, se liga no que eu vou te dizer. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. O que é que Deus está falando, irmão? Que se você não se submeter à vontade dele, você não tem conversa com você. Está cheio de crente arrogante, que fala para Jesus, Jesus, eu vou, mas eu só vou se for de avião, de ônibus eu não vou. Como assim, cara? Jesus andava no jegue. E você está reclamando? Já parou para pensar nisso aí? Jesus, eu quero um carro, mas eu quero... Pô, caramba. Tudo bem que você, na hora de você pedir um carro, né? Eu aprendi essa lição. Aprendi. Uma virada de ano, alguns anos atrás, o Senhor falou para mim assim, eu quero que você faça uma lista de tudo que você quer esse ano, receber esse ano.
Deus falou para mim. Eu falei, opa, eu adoro escrever, né? Peguei um cadernão, fiz várias folhas. Escrevi tudo que eu queria. Estava lá a minha cirurgia bariátrica. Estava um carro que eu queria. Eu não falei marca. Mas eu falei para Jesus o que eu queria que tivesse no carro. Falei, eu quero que tenha banco de couro, mas tem que ser aquele banco que você passa a mão, é molinho. Aquele duro eu não quero. Tem que ter ar-condicionado. Eu fui escrever tudo que eu queria que tivesse no carro. Mas não falei que marca. Não falei nada disso. E fui colocando para Jesus tudo que eu queria. Naquele ano, tudo que estava naquela carta, Jesus me deu. Tudo. Sem nenhuma exceção. Não falhou nada. Nada. E o Senhor veio me ensinando a me comportar adequadamente segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus. Então nós nos frustramos porque a gente busca as coisas que nós queremos através da força do nosso próprio braço. Ah, eu quero conquistar isso aqui. Cara, você nunca vai conquistar nada. Enquanto você não dá a glória a Deus, você não vai ter nada. Porque a gente tem o hábito de dar a glória de Deus para nós. Ah, eu fiz. Não, eu conquistei. Ah, eu tenho isso aqui porque eu trabalhei. Cara, está errado. Está errado, irmão. Enquanto você não aprender a se abaixar, dobrar os seus joelhinhos, não é assim que a Bíblia diz? Todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. E a gente já sabe disso e não faz. A gente sabe disso. Ah, não, eu estou doente, mas eu vou lá naquele médico, ele vai me curar. Cara, enquanto você não entender que o médico depende de Deus, que quem deixou os médicos para cuidar de você foi o Senhor, não vai resolver teu problema não, irmão. Então a nossa humanidade, ela precisa ser quebrada. Jesus disse que quem quiser vir após mim, o que é que Jesus falou? Negue-se a si. Então negar-se a si mesmo nada mais é do que abrir mão da tua prerrogativa de ser. Eu sou. Eu sou não é você, eu sou é Jesus. Ah, eu sou assim. Não, cara, como assim? Como assim? E Deus está onde? Onde está Deus na sua vida? Não é? Então, a Bíblia diz que nós devemos dizer, se Deus quiser, eu irei. Se Deus permitir, eu farei. Se for da vontade de Deus, esse negócio aqui vai dar certo. Então, nós estamos colocando as coisas diante de Deus. E quando o Senhor fala conosco que aquilo se cumpre, a gente faz o quê? A gente dá a glória que é de Deus para dar a César o que é de César e a Deus o que é de... A gente tem que aprender a fazer isso aí. Senão nós vamos morrer sozinho, triste, banguela. O que mais? Careca. E frustrado. Porque a gente não consegue dar a Deus aquilo que é de fato de Deus. Que é ter um coração grato. Que é agradecer a Deus a todas as coisas. Ontem eu estava vindo de Curitiba. Você está vendo que eu estou com um aspecto bem cansado. Né? Ontem espiritualmente foi bem pesado o culto. Mas quando eu estava vindo tinha um acidente na estrada. Ficamos 3 horas quase parado. Cara, foi... Jesus. Né? Até a gente chegar em casa. Em casa já era quase 1h40, acho. Eu fui deitar, acho que era 2 horas da manhã. E aí a Sheila falou, nossa, está cansado, né? Eu falei, não, hoje é só o primeiro dia da semana. Como é que eu posso estar cansado? Eu tenho a semana inteira para viajar, e todo dia eu vou viajar essa semana. E semana que vem é outra também. Então, se eu já estiver cansado hoje, como é que eu vou estar amanhã? Não é? Então nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo, está animado. Eu estou cansado, mas eu não estou cansado, irmão. Eu vou dormindo, vou na boa, estou tranquilão aí, vamos embora. Para de ficar achando defeito nas coisas. Para de ficar achando que tudo é difícil, que o que Deus dá para você é difícil de fazer. Não é difícil, cara. Mais uma vez eu vou dizer, os caras andavam de mula. 20, 30 quilômetros, levavam 2, 3 dias para andar na mulinha, a pé, com aquela sandalinha de couro, com os pés na pedra. Aí andamos de carro, irmão, ar-condicionado, bancão confortável, tênis molinho, estamos tudo de boa aí. E reclamando, comendo,
docinho, Coca-Cola, e está reclamando. Você comeu também, não fala, né? A gente sai e traz marmita de doce. Tem geladeira na van, tem Coca-Cola, tem tudo lá. Vem na boa. Você está dormindo, de repente você escuta aquele barulho de salgadinho, de bolacha. Não reclamar? Não, irmão. Não vamos reclamar, vamos dar glória a Deus. Então Pedro, quando ele traz Jesus, ele não demonstra que ele é um traidor, ele demonstra que ele é humano. É por isso que Deus permitiu que isso aconteça. Para que você olhe e fale, realmente, se eu for na minha alma, eu não vou conseguir. Eu tenho que ir no Espírito de Deus. Então Pedro traz Jesus, depois ele encontra Jesus ressuscitado. Jesus consola o coração de Pedro, não é? E Pedro, Deus olha nos olhinhos de Pedro e fala assim, Pedro, cara, esse texto é um texto muito difícil de se falar. Ele diz assim, Pedro, tu me ama? Pedro de boa e de pronto responde, claro. Claro, Jesus, que eu te amo. Aí você pensa, cara, eu acho que nessa hora ia tremer na base. Aí Jesus olha no fundo do olho dele de novo e fala, Pedro, tu me ama mesmo? Irmão, você já deu dor de barriga, já tremeu a perna. Ele fala, Jesus, você vê que muda a entonação na palavra de Deus, a pontuação muda e você vê que muda a entonação da voz de Pedro. E ele fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas Pedro achava que Jesus ia culpar ele por ter traído ele. É isso que Pedro achava. Aí Jesus não fez isso. Jesus disse, então cuida das minhas ovelhas. E aí eles começam a conversar de novo e pela terceira vez, cara, Jesus olha e fala, Pedro, tu me ama? Cara, aí o Pedro começou a chorar, irmão. O que ele vai falar? Ele vai falar. O que Jesus está demonstrando com isso? A nossa humanidade, irmão. Ele está mostrando para você que se você sem Jesus, você não é ninguém. Você sem Jesus, você não vai a lugar nenhum. Você sem Jesus, você não vai fazer nada. Quem era Pedro antes de receber o Espírito Santo? Ninguém, cara. Ele é um cara chato, ogro, enchedor de saco, briguento, ficava arrumando confusão com todo mundo. Não é? Mas aí então desce o Espírito Santo sobre a vida dele, no capítulo 2 de Atos. Ele cheio do Espírito Santo vai para a praça. A Bíblia diz que no primeiro dia 5.000 pessoas se convertem a Cristo. Primeira mensagem dele, cara. Primeira vez, irmão. Você já pensou? Primeira vez. Então Pedro entende que ele havia sido transformado por Jesus. Que agora sim ele estava pronto e preparado. E que todo aquele tempo que ele passou com Cristo, ele estava sendo preparado para aquilo que estava por vir. Então a nossa ansiedade muitas vezes nos impede de perceber que a gente não está preparado ainda, irmão. Que você ainda não está pronto. Que entre o dia em que Deus falou que ia te dar um milagre, até o dia em que você recebe o milagre, tem um espaço gigantesco de tempo, e nós precisamos estar aptos para receber aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. A gente precisa estar preparado para receber aquilo que o Senhor nos deu. Quando Jesus falou que ia me dar a minha caminhonete, e ele falou para mim, vai trocar a tua habilitação. Que a minha habilitação era B, e para dirigir a minha caminhonete precisa que ser C. Precisa trocar. E eu fiquei me amarrando. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Diante de Deus, eu falo para vocês, isso é coisa da minha cabeça. Eu nem gosto dessas coisas, eu não vou comprar esse troço aí. E não fui. Lá na frente, Jesus me colocou na parede, quer dizer, Jesus me convenceu, né? A ir lá fazer um negócio, eu fui, comprei, daí eu não podia dirigir porque eu não tinha carteira. Aí o carro ficou 45 dias na garagem, sem mexer. E eu não andei, porque eu não tinha habilitação. Eu preciso andar dentro da lei, eu não posso dirigir. Ficou lá na garagem. Vinha parada, e o bobão aqui andando de ônibus lá, fazendo a habilitação, 45 dias. Porque eu não ouvi o Senhor lá atrás. Ouvi.
Não obedeci, rodei, irmão. Então, quando a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus, a gente aprendeu a obedecer e fazer as coisas naquele momento em que o Senhor colocou para que nós façamos, a gente vai se dar bem. A Bíblia não diz isso? Ouve aquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo te irá bem. Às vezes o profeta é você mesmo. O Espírito Santo fala na tua própria boca, está falando com você. Ontem, quando eu estava ministrando na igreja, Deus estava falando comigo. Deus falou coisas pessoais para mim, quando eu estava ministrando na igreja. Você acha que Deus não faz isso? Deus usa o profeta só para falar com os outros, mas com você mesmo não. Não é assim. Então nós temos que estar aptos, nós temos que estar preparados a ouvir a exortação de Deus e cumprir, obedecer e fazer o que Deus mandou. E não ficar questionando e discutindo. Hoje em dia está cheio de gente aí que o pastor chegar e falar assim, ó gente, é o seguinte, vamos fazer esse negócio aqui. Como assim, irmão? Uma vez o meu pastor, lá na Bleia ainda, o meu pastor marcou uma reunião. E um dia antes ele desmarcou a reunião e marcou em outro lugar. E eu não sabia, eu era o único que não sabia. E eu fui no lugar errado, quer trocar? E eu fui no lugar errado, no lugar que tinha sido marcado. Chega lá, não tinha ninguém. Sentei e fiquei esperando, igual um bobão. Esperei. De repente chegou o presbítero da igreja lá. Falou, irmão Sandro, pai, o que você está fazendo aí? Eu falei, não tem reunião? Ele falou, mudou de lugar. Você não sabia? Eu falei, não. Ele, puxa, agora nem vai dar tempo para você ir, né? Eu falei, então tá, vou embora, né? Eu falei, mas que sacanagem. Ele, lembre-se, vou te ensinar uma lição. Melhor é obedecer do que sacrificar, irmão. Fica de boa. O pastor avisou todo mundo, foi você que não viu. Eu não piei, irmão. Eu não piei. Hoje em dia, na nossa igreja, às vezes acontece alguma coisa, vem um obreiro e fala, pô pastor, que negócio é esse aí, cara? Me cobra. Eu olho e falo, ô irmão, desculpa aí. Esqueci, não. Pô, pastor, assim você me quebra. Eu nunca falei assim com o meu pastor, irmão. Nunca. É uma questão de princípio isso. Nunca questionei, por mais que eu não aceitasse. Quantas vezes ele veio arremado nas costas por causa disso? Meu pastor era um cara duro, ele era presidente das Assembleias de Deus de todo o Paraná durante 8 anos. Ele era um cara grandão da Bleia. Eu cresci com ele. E um cara... não tinha muita conversa, irmão. Uma vez ele disse para mim, irmão Sandro, aprenda a Bíblia. Porque quando você conhecer a Bíblia, ninguém dentro da igreja pega você. Eu ouvi isso e eu aprendi. E aí quando ele vinha me pegar, porque normalmente ele vinha, eu olhava ele com o remo, ele vinha vindo, né? Que você percebe, né? Quando o pai está com o remão nas costas, ele vinha com o remão para me dar. Quando ele chegava perto de mim, eu já preparado, né? Safo, né? Crente safo. Uma vez eu me lembro, eu fazia um culto de sábado na minha igreja. Essa igreja era muito grande, era para 1.500 pessoas. E eu fazia o culto de sábado, eu dirigia o departamento da terceira idade. Lá, né? Depois eu saí e fui para outra congregação. E quando eu saí da igreja, eu saí de outra congregação. Mas eu fiquei quase 1 ano lá na outra. Mas enfim, estava lá. E Deus me deu uma palavra de revelação. E eu de cima do púlpito apontei um irmão, falei, irmão, Deus está me falando, babá. E ele estava lá na igreja aquele sábado de tarde, e ele viu e ouviu. Beleza. Na outra semana, soldado parado no quartel, né? Eu marcando toca, ele me pegou no corredor. Veio e me abraçou, eu não pude correr, né? Me abraçou, falou, irmão Sandro. Ele é um querido, meu pastor é um queridão. Ele é bem grandão, né? Irmão Sandro, a paz do Senhor. Eu disse, pastor, que saudade que eu tava do Senhor. Eu já sabia que ele veio com o reminho para me dar, né? Falei, pastor, que saudade do Senhor também. Dei um abraço nele, dei um cheiro. Ele falou, eu preciso te falar uma coisa. Eu disse, fala, pastor, que eu estou te escutando. Ele falou, você sabe que nós da Assembleia de Deus não temos o costume desse negócio de revelação. Eu falei, puxa, pastor, então eu acho que eu vou pegar a minha Bíblia ali na primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, ali do verso em diante, eu vou rasgar, vou jogar fora.
Porque daí eu paro de fazer o que a Bíblia fala e faço o que o Senhor está mandando. Ele ficou roxo. Roxo, porque alemão quando fica com vergonha fica roxo, né? Não fica vermelho, fica roxo igual um peru, né? Mas só eu e ele aqui no pezinho de ouvido. Daí ele falou para mim, não, irmão, não escute eu, faça o que a Bíblia diz. E virou as costas e saiu. Ele que me ensinou, irmão. Cuidado com quem você cria aí, que você pode. Hã? Tá na Bíblia, irmão? Não, você tem que fazer, irmão. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não tem esse negócio de, aqui nós não fazemos. Como assim, irmão? Isso é Bíblia. Se a Bíblia diz que é sim, é sim. Se fala que é não, acabou. E eu mantenho essa regra na minha vida até hoje. Tudo aquilo que a Bíblia diz no Novo Testamento, nós fazemos. O que não diz, nós não fazemos. Ponto. Gostou, não gostou, o problema é seu. É assim que tem que ser, porque nós andamos segundo a palavra de Deus. Então Jesus ensinou Pedro dentro da sua palavra. E Pedro se tornou um extraordinário pregador do Evangelho. Cheio do poder. Quando Pedro vem no capítulo 3, do verso 1, eles estão indo para o templo. Está no segundo dia. No terceiro dia, perdão. Depois que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. No primeiro dia ele pegou a primeira mensagem, 5.000 pessoas se converteram, muitas pessoas foram curadas, aleijados, aquela coisa toda. No segundo dia ele voltou à praça central de Jerusalém, pregou outra mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Em 2 dias aumentou em 8.000 pessoas o número de crentes só em Jerusalém. E aí no terceiro dia eles foram no templo. E aí quando ele está chegando no templo, está lá esse moço, paralítico, que era levado no leito, ou seja, numa maca, e era colocado na porta, dentro do templo, dentro das dependências do templo, mas não dentro do templo propriamente dito. Era um lugar muito grande, tinha 12 portas, ele estava dentro de uma delas, a porta das ovelhas. Era do pátio interno já, que dava entrada para o templo. Então todos que entravam tinham que passar ali. E ele era colocado estrategicamente ali para pedir esmola, estava ali a vida inteira, 30 e poucos anos que o cara já tinha de vida, nasceu daquela maneira. Jesus entrava e saía do templo todo dia, olhou para o paralítico todo dia, nunca falou nada para ele. Por quê? Porque aquela missão era do Pedro. E aí o Pedro tentando, olha o cara. E o cara falou, dá uma esmola aí. Eu não sei se o Pedro era pão duro ou não era, eu não sei. Né? Talvez se fosse eu ou você, teria dado a esmola para o cara. Não é? Não é fácil, né? Dá a esmola e vai embora. Não é assim que a gente faz sempre? Dá a esmola e vai embora. O Pedro olhou e falou assim, rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Acho que Pedro estava liso, né? Eu acho. Estava liso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, ele olha nos olhos do cara. E a Bíblia diz que Pedro vê nos seus olhos que ele tinha fé para ser curado. E olha nos seus olhos e vê que o cara crê. Ele fala, rapaz, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, dá a mão para o cara primeiro. Levanta e anda. E o cara ficou olhando para Pedro. Pedro pega na mão dele e faz assim, ó, puxa o cara. Você teria coragem de fazer isso? Porque se é um de nós, o cara cai no chão e... Né? Você já pensou nisso? Você pegar na mão do cara na cadeira de roda e puxar e o cara sair arrastando no chão e não andar. Você tem que ter coragem para fazer isso, irmão. Por isso que Jesus não chama bundão, né? A Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino. Em outras traduções diz os tímidos. Então a Bíblia diz que quando Pedro puxa o cara com força, ele salta do chão, levanta do chão e cai firmado sobre os seus pés e sai andando. Foi um milagre extraordinário. Todo mundo conhecia o cara, porque todo mundo entrava no templo e fazia mais de 30 anos que o cara estava na porta pedindo esmola. E de repente os caras estão lá dentro do templo e o cara está andando lá. E ele nunca tinha entrado no templo, porque ele era defeituoso. A primeira vez da sua vida que ele vem no templo e entra. Eu poderia aqui prolongar a mensagem e pregar para você sobre as pessoas que ficam paradas na porta, né? A vida inteira. Ele vem para o templo, mas fica na porta. Ele não vai e não vem. Eu não vou falar sobre isso. Então ele entra, anda para lá, anda para cá,
todo mundo vê o cara. E aí o Pedro se aproveita deste milagre, porque essa é a função do milagre, para pregar Jesus dentro do templo dos religiosos. E diz assim: Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês entregaram para morrer, ele curou esse cara, não fui eu. Ele deu a glória a Deus. Por quê? Porque Pedro agora era convertido. Ele não estava apenas convencido. Porque quando a gente vem para Jesus, nós somos convencidos pelo Evangelho. Não é assim? A palavra de Deus, ela nos convence. Ela nos exorta. Ela nos consola. Mas chega um momento da nossa vida que a palavra de Deus nos converte. João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos sara, que nos transforma, nos livra. E nesse momento, nós somos então transformados. O Espírito Santo, quando desce sobre nós, a Bíblia diz que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Mas como eu já disse para você, tem uma medida. E à medida em que a tua fé vai aumentando, essa medida do Espírito Santo, da fé, é um dom. Está em Coríntios, né? No capítulo 12, 1 Coríntios 12. Que a fé é um dom. E ela é dada por Deus. E Deus dá a cada um conforme Ele quer, porque é um dom. Então tem gente que tem muita fé e outros que tem pouca fé. Mas a Bíblia diz que se você tem pouca fé, você deve pedir a Deus e Ele lhe dará. Conforme você pedir. É por isso que eu falo para você, Lucas 12, 29 para frente, o 30, diz assim: busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não vem para a igreja para fazer campanha para ficar rico. Você não vem na igreja fazer campanha para abrir porta. Você não vem na igreja para abrir campanha para resgatar teu casamento. Não. Você vem na igreja para buscar o poder do Espírito Santo de Deus. E quando você receber, todo o resto vem junto. Todo o resto vai vir junto. O sucesso vem junto. Sucesso, porque daí você está pronto. Aí você está preparado para quando a glória de Deus se manifestar na tua vida, você dá ela para Deus. As pessoas olhar para a tua empresa, que é um sucesso, e dizer: cara, você é top 10, porque a tua empresa é um sucesso. Fala: não, eu não, é Jesus, irmão. Toda a honra e toda a glória são do Senhor, porque quem fez tudo isso aqui foi Jesus que prometeu, foi Jesus que usou o profeta para profetizar, foi Jesus que encheu o meu coração de fé, foi Jesus que me deu força para eu chegar aqui no primeiro dia, foi Jesus que me sustentou durante todos os dias maus, e hoje eu estou aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor que me sustentou e me exaltou, e hoje eu estou aqui comemorando o dia da minha vitória. Amém? Fica de pé aí. Feche os seus olhinhos, que eu quero orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje pregando a tua palavra, falando sobre as tuas grandezas, sobre o teu poder, sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia. Eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem nos trazido. E aprove ao Senhor que estas pessoas estivessem aqui hoje pessoalmente, que os nossos irmãos estivessem aqui na igreja virtual, e que todos pudessem estar ouvindo essa palavra, a palavra de fé, e que essa fé, Senhor, possa de fato mexer no nosso relacionamento contigo. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, para que sejamos ensinados teus, para que andemos na tua presença, e para que nós sejamos abençoados. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa mudar os nossos conceitos, a nossa vida, o nosso sentimento, a nossa visão, a nossa audição, para que a gente consiga, Deus, andar na tua presença e ser abençoado em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos conduzir, nos segurando pela nossa mão, como crianças precisam ser levadas pelo seu Pai, para que nós andemos no caminho. Não permita, Deus, que nós nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda,
mas que a gente possa, Deus, em nome de Jesus, andar na tua presença e ser abençoado em nome de Jesus. Nos alcança, Senhor, com o teu amor e nos permita, Deus, encontrá-lo quando procurarmos. Nos permita, Deus, achá-lo enquanto ainda tateamos no escuro. Sê, Deus, a nossa luz, para que a gente possa ver. Não permita, Senhor, que nós andemos perdidos, esquecidos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a tua mão, meu Deus, toda poderosa, possa nos conduzir todos os dias da nossa vida, assim como o Senhor conduziu o apóstolo Pedro. O Senhor possa também conduzir as nossas vidas. Assim como o Senhor ensinou o apóstolo Pedro, o Senhor possa também ensinar a nós. Assim como o Senhor permitiu que aquele aleijado entrasse no templo, o Senhor possa permitir que nós também entremos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a tua mão, Senhor, tão poderosa, possa nos alcançar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, os dízimos. Se você trouxe, claro, levante a sua mão aí, dê um sinalzinho. Os irmãos vão entregar envelopinho com você. Assim que a gente recolher as ofertas, nós vamos orar pelos enfermos. Deixa eu orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, vem trazer aqui, por favor. Você que está em casa, o Pix está ali, caso queira, fique à vontade.
Amém, irmãos? Fiquem em pé, vamos orar de novo. Quero dar um aviso para vocês, dia 5, domingo, dia 5 não haverá culto, porque o pastor Israel precisa ir para São Paulo comigo no dia 4, tá? Que a gente tem mais de 700 pessoas, 760 pessoas já para batizar lá, e daí eu preciso que o pastor Israel, os obreiros vão comigo, senão eu não dou conta sozinho, né? Então eu queria pedir encarecidamente que vocês entendessem, né? A gente vai transmitir lá o evento todo de São Paulo no sábado, que vocês vão poder assistir. E aí no domingo à noite você assiste o culto na igreja virtual, tá? Daí no dia 5, então, todo mundo sabe que não vai ter culto. Mas nesse domingo vai ter, tá? Então se você quiser e puder, nesse domingo você pode vir. Aproveita aí que vai ser uma bênção. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um de nós. Eu quero pedir para entrar no mundo espiritual, na tua presença, diante de Deus, em favor da minha igreja. E eu quero, meu Deus, repreender toda obra de magia, toda obra de bruxaria contra o nosso povo. Seja quebrado, lançado por terra, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa, Senhor, venha quebrar todo laço. Venha quebrar, meu Deus, toda ação maligna, papai, contra o nosso povo. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos alcance com tua mão poderosa, que o Senhor nos quebre com a tua mão poderosa. Em nome de Jesus, perdão, que o Senhor quebre com mão poderosa toda a ação do diabo contra as nossas vidas. Que o Senhor quebre com a tua mão poderosa toda obra de magia, de bruxaria, todo encantamento. Seja quebrado, lançado por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu quero repreender todo o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, seja repreendido, quebrado, lançado por terra, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu quero repreender, meu Deus, o espírito da tristeza. Eu quero repreender, meu Deus, o espírito da decepção, o espírito da traição. Repreendo em nome de Jesus e mando que ele vá embora, que cesse toda ação desse mal, em nome de Jesus, contra o teu povo, contra a tua igreja. Meu Deus, eu quero repreender toda a enfermidade, Senhor, nos olhos. Eu repreendo toda seta do diabo, Deus, contra os olhos do teu povo, o astigmatismo, a miopia, a cegueira noturna, o descolamento, Senhor, da retina. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito da cegueira. Vai embora na autoridade e no poder do teu santo nome, Deus. Todo mal seja quebrado e lançado por terra na autoridade e poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu repreendo todo mal que traz esse zumbido no ouvido do teu povo. Que ele venha agora, Deus, a ser repreendido e quebrado no poder e autoridade do teu nome. Eu repreendo o espírito da cefaleia crônica, vai embora. O espírito da enxaqueca crônica, vai embora. Deus, eu repreendo toda doença nos ossos, nos músculos e nos nervos. Eu mando que cesse, que saia e que vá embora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da bursite e mando que ele saia. Da tendinite, que ele saia, vai embora em nome de Jesus. Da osteoporose, vai embora, Deus. Em nome de Jesus, todo mal, Senhor, eu peço que o Senhor mande embora agora. Papai, eu peço que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para que eles desçam no mundo espiritual, venham na casa dos irmãos, venham alcançar, venham limpar, venham quebrar, Deus, toda maldição hereditária, todo o espírito que tem acompanhado essas pessoas através dos tempos com suas famílias, sejam quebradas, lançadas por terra na autoridade e no poder do teu santo nome. Meu Deus, eu quero repreender, Deus, toda enfermidade no coração, o espírito da taquicardia, vai embora, do entupimento nas veias, Deus, seja quebrado agora, que o Senhor venha desentupi-las. Papai, eu repreendo o espírito da endometriose, eu repreendo, meu Deus, o espírito do câncer, eu mando que ele saia, do câncer de mama, do câncer na garganta, do câncer de próstata, vai embora em nome de Jesus. Todo caroço do corpo dessas pessoas seja desfeito e vai embora, na autoridade e poder do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade na pele, que ela seja repreendida e quebrada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda ação do mal saia, vai embora. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar curando nessa noite, restaurando o teu povo. Eu repreendo, Deus, o espírito da depressão, o espírito da tristeza profunda, vai embora. O espírito da opressão, vai embora.
Em nome de Jesus, todo mal seja quebrado e lançado por terra na autoridade e poder do nome de Jesus. O espírito do medo vai embora, do pânico vai embora. O espírito do suicídio vai embora em nome de Jesus. O espírito da morte vai embora em nome de Jesus. Toda ação maligna, todo levante do inimigo contra a vida do teu povo, da tua igreja, seja repreendido e quebrado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar a tua igreja. E eu peço que o Senhor venha abençoar todos os dizimistas, todos os ofertantes da tua igreja. E o Senhor venha abençoar o seu trabalho. E o Senhor venha abençoar a sua empresa, a sua loja, o seu consultório, o seu escritório, o que quer que eles façam ou tenham, Deus, seja abençoado em nome de Jesus, Papai do céu. Põe a tua mão poderosa sobre a vida dos teus filhos e os abençoa na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa abençoar o nosso casamento, os nossos relacionamentos, que o Senhor abençoe os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os maridos, as esposas, os netos, os genros, as noras, as sogras, os sogros, em nome de Jesus, os sobrinhos, os tios, toda a família, Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe mais essa vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãozinhas assim, por favor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora, sempre. Todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.